Saiu já. E que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ouvir uma palavra do Senhor? Palavra é aquilo que direciona o cristão, né? O cristão, eu quero ouvir Deus falar comigo. Vai ler Bíblia, meu irmão. Não tem outro jeito melhor de Deus falar contigo do que lendo a palavra do Senhor. É a melhor forma que você tem para que Deus fale contigo, é lendo a palavra de Deus. Eu creio que um dos maiores desafios nossos, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem, adolescente, ancião, obreiro ou não, um dos maiores desafios nossos é termos uma vida que agrade o coração de Deus, né? Nós temos desafios diários para que Deus Ele possa se agradar de nós. Essa é a palavra certa. Quando Josué ele está confrontando aqueles 10 espias que foram com eles, ele e Caleb estão sozinhos, e que tem 10 ali dizendo: olha, a terra não vale a pena ir lá não, a terra ela é boa, ela mana leite e mel, mas é o seguinte, tem gigantes, tem os filhos de Anáquins, e não vale a pena ir não, cara, é loucura. E Josué fala: olha, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos herdar aquela terra. Então eu entendo que não é pelo meu esforço, na verdade é pela vida de obediência que eu tenho a Deus, em nome de Jesus. Quando o pastor estendeu essa oportunidade para que nós estivéssemos aqui hoje, eu falei: Deus, me ajuda a trazer uma palavra para a tua igreja, uma palavra que possa falar ao coração dos teus filhos. E quando ele mostrou para mim um culto de ensino, Deus colocou essa palavra no meu coração. Essa palavra ela nasceu no meu coração quando eu estava meditando em um texto, e no decorrer da mensagem eu vou falar sobre ele. Eu queria falar, a Bíblia ela trata sobre alguns princípios. Presta atenção. Princípios é aquilo que não muda, tá? É aquilo que eu tenho, tá certo? E que em hipótese alguma eu posso mudar. Princípio é uma verdade absoluta. Existem princípios no casamento que não podem ser quebrados por nada. Princípios morais que nós não quebramos por nada. E a Bíblia ela traz alguns princípios que devem ser observados por nós. Por exemplo, o princípio da obediência. Tá certo? O que é a obediência? Esse princípio é o que te mantém na direção certa. Eu tenho o princípio da gratidão. O que é o princípio da gratidão? É o princípio de quem nunca esquece. Não precisa não. É o princípio de quem nunca esquece. É a gratidão. E o que é estar no centro da vontade de Deus? Esse termo é muito usado, centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? Eu estar no centro da vontade de Deus é eu viver a verdadeira prosperidade que Deus tem para mim, na plenitude, na totalidade. E essa palavra prosperidade, ela tem sido muito falada, uma palavra gasta, mas biblicamente falando, o que é a prosperidade bíblica? Você precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito, e eu preciso estar prosperando, eu preciso estar crescendo nessas 3 áreas. Paulo diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em vossa alma, corpo e espírito. Eu preciso crescer nessas áreas da minha vida. E quando isso está crescendo de uma maneira equilibrada, eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos crescer nessas áreas. Meu corpo, minha alma e o meu espírito. Quando João está falando com Gaio, ele fala assim: olha, eu espero que a tua saúde vá bem, assim como a tua alma. João sabia que Gaio precisava crescer nessas áreas.
E Deus, Ele estabelece alguns princípios. Eu queria falar sobre um deles, um princípio muito conhecido. E na verdade, esse princípio, ele está dentro dos demais. Eu queria falar sobre o princípio da semeadura. De um grosso modo, nós ouvimos dizer, olha, aqui o que se faz é que se paga. Você planta, você colhe. E basicamente, o princípio da semeadura, ele é isso. Mas eu quero trazer aqui alguns detalhes que vai ser de grande crescimento para nós. Tá certo? E eu queria falar um pouquinho a respeito disso. O princípio da semeadura. Eu quero que você entenda que o princípio que você honra é o princípio que vai te honrar. E o princípio que você quebra é o princípio que te quebra. Veja bem, quando você utiliza o princípio da honra, esse princípio ele também vai te honrar. Mas quando você quebra esse princípio, é aí que você vai ser quebrado também. Então guarda isso, princípio que você honra, é nele que você é honrado. E princípio que você quebra, é nele que você é quebrado. E quando se fala em semeadura, escute bem, em Gênesis 8, 22, Gênesis 8, 22, Deus diz assim para Noé: enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita. Esse texto, ele já me dá base para eu entender que o princípio da semeadura, ele existe desde o início da criação e vai durar até a terra enquanto houver terra. Enquanto a terra durar, plantação e colheita vai existir. Escute, a semeadura precisa estar acompanhando conosco no nosso dia a dia sempre. Você precisa sempre lembrar desse princípio, o princípio da semeadura. A todo tempo você está plantando alguma coisa, meu irmão. A todo tempo você está colhendo alguma coisa. A vida que você tem hoje, ela é resultado do que você plantou ontem. Pode ter certeza. Você pode ver que algumas coisas que você quer que mude, e você vai lutar para mudar, você vai ver que talvez tenha sido alguma decisão errada que tomou lá atrás. Ou seja, estamos a todo tempo, a todo instante, sempre plantando e sempre colhendo. E por que eu digo que o princípio da semeadura, ele é um princípio, eu não quero dar importância a um princípio mais que outro, mas a semeadura, ele está dentro dos demais. Por exemplo, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Princípio da santificação. Eu planto santificação, o que eu colho? Ver Deus. Misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ou seja, eu planto misericórdia e eu colho misericórdia. Ou seja, o princípio da semeadura, ele está englobado em todos os demais. Ele está dentro de todos os demais. Semeadura. O princípio da semeadura, ele é o princípio do retorno inevitável. Escute bem, desde que o início da criação, Deus já deixou bem claro, esse princípio vai existir. Isso veio antes da lei de Moisés, veio antes dos mandamentos. Deus falou, olha, a plantação e a colheita, ela vai sempre existir. E vai até quando? Enquanto durar a terra, isso aí vai existir. E a nossa vida, ela é regida por esse princípio. E a primeira observação que eu quero fazer para você é o seguinte: a lei da semeadura, ela é o quê? Imutável. Imutável. Escute bem, eu não tenho como mudar aquilo que eu plantei. A minha opção de escolha, ela é até antes de eu tomar alguma decisão. Mas depois que eu tomei, eu só tenho que aguardar, porque a colheita, ela vai chegar. É imutável. Em Gálatas 6, 7, o que está escrito? Não erreis, não erreis.
Paulo deixa bem claro isso para esses homens da Galácia: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Ou seja, é imutável. Eu não tenho como mudar aquilo que eu plantei. Segundo ponto, ela é intransferível. Eu plantei, eu colho. E aqui eu quero abrir um parênteses e deixar claro que pessoas que estão conosco na caminhada, elas respingam sobre ela a nossa colheita. Escute bem. Apesar dela ser intransferível, escute bem, a colheita que eu tenho respinga sobre quem está à minha volta. Eu plantei errado, na hora de eu colher, minha esposa vai colher comigo. Eu plantei errado, na hora da colheita o meu filho sofre comigo. Tomei decisões erradas, a hora que a conta chegar, que a fatura chegar, quem está comigo vai sofrer junto. Você precisa entender isso. É intransferível. Então eu falei que ela é imutável, que ela é intransferível. Segundo ponto, ela é universal. Eu não tenho como fugir dela. Escute bem. Você pode estar aqui hoje, tomar algumas decisões erradas, praticar algumas coisas maldosas. Você pode fugir para o Japão, lá você colhe. E é por isso que tem tido muitas pessoas que não entendem isso e mudam de cidade, mudam de país, achando que vão deixar para trás algumas coisas. Mas escute, a lei da semeadura, o princípio da semeadura é a lei do retorno inevitável. E isso, meu irmão, é universal. Eu posso estar aonde for, aquilo que você plantou vai te seguir. Nossa vida hoje, você precisa sair daqui com esse entendimento. Ela está debaixo dessa semeadura. O ano é novo. Escute bem, estamos no princípio de um ano. Mas se eu quiser que as coisas sejam novas, as minhas sementes precisam ser outras. O pastor comentou que faz parte ali da comunidade terapêutica. E um dos nossos, tem até um pintado lá no muro, bem grandão, é o seguinte: se você não mudar, nada muda. Uma das definições de insanidade é querer cometer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Escute bem, a lei da semeadura, ela é intransferível, ela é imutável e ela é universal. Escute bem, outro ponto da semeadura, desse princípio. Princípio é diferente de cultura. Presta atenção. Eu tenho a cultura da Escócia, onde os homens usam aquela saia, não é isso? Aquilo é cultura. Aquilo é cultura. O nome daquilo é kilt, que os homens usam. Kilt. Os homens usam aquilo. E aquilo, se chegar aqui, talvez alguns se escandalizem, mas é cultura. Cultura muda de país. Se chegar no Japão para sentar, para comer, você vai sentar no chão. Aqui nós puxamos uma cadeira e sentamos na cadeira. Cultura não muda. Cultura muda, aliás, perdão. Algumas igrejas optam por pintar a parede de preto. Cultura. Pode mudar, isso não altera em nada. O que não pode mudar são princípios. Princípios não mudam. Um dos princípios da física é a lei da gravidade. Subiu, desceu. Você pode estar onde você estiver, esse princípio não vai mudar. Porque princípio não muda. E o que muda é cultura. Escute bem. Eu estou falando aqui a respeito de um princípio. E você precisa sair daqui consciente de que isso não vai mudar. A sua vida é uma constante plantação e colheita.
E não importa o que foi lá para trás, importa que hoje o Senhor te trouxe nesse lugar para abrir os teus olhos e para dizer: filho, qual é a tua semente? O que você tem plantado? Escute bem, a semeadura, ela é opcional, porém a colheita é obrigatória. Existe uma palavra chamada obrigatoriedade quando o assunto é plantação e colheita. Eu posso até escolher o que eu vou plantar. Eu escolho. Estou com algumas sementes de laranja, outras de abacate, outras de mamão. Mulher quer um pé de mamão, eu quero laranja. Nós ali decidimos. Temos o poder da escolha na hora do plantio, mas na hora da colheita não. Por isso que você tem que ter prudência. Você sabe o que é prudência? Quanto mais prudência eu tenho, menos danos eu ocasiono na minha vida. Prudência é menos dano, é evitar danos. Isso é prudência. E é por isso que eu tenho que observar muito bem quais são as minhas decisões. Esse negócio de, eu falo mesmo. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Eu sou assim mesmo, viu, pastor? Olha, pisou no meu pé, ai. Você veio para Cristo para mudar. Nós estamos em Cristo para essa mudança. É exatamente para mudar isso. Esse negócio de eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo. É aí que Deus quer tratar na tua vida. Você precisa entender isso. Pastor, você não me conhece. Mexeu com os meus. Precisamos liberar o perdão. Precisamos ser prudentes. Precisamos evitar danos nas nossas vidas. Precisamos pensar bem no que falamos. Cuidado com o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. E é por aí mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou me tornar refém daquilo que eu falei. E isso faz parte do princípio da semeadura. Você precisa entender isso. Jesus fala para Judas o que? Olha, Judas, o que tu tem para fazer, faz logo. É isso ou não é? Judas, vai. O que tu tem para fazer, faz logo. Até então, Judas ainda tem a opção. Judas ainda tem o poder da escolha. Judas ainda tem o poder de decidir o que ele vai plantar. Judas, o que tu tem para fazer, faz logo. Ele vai lá e trai. Escolhas. Jesus não obrigou Judas a fazer nada, a escolha foi dele. Jonas foi lá comprar passagem. Até antes dele comprar, que ele pegou o dinheiro na mão. Nínive ou Tarsis? Para onde eu compro? A menina do guichê, vai, tem gente na fila. E aí, a passagem? E aí Jonas está lá, Nínive ou Tarsis? Nínive ou Tarsis? Vai, filho, vai para onde? Me dá uma passagem para Tarsis. A plantação é de Jonas. Até antes dele comprar a passagem no guichê, a opção da semeadura estava na mão dele. Mas quando ele comprou a passagem para Tarsis e foi para uma direção contrária, onde Deus tinha mandado, a colheita é inevitável. Escute bem. Quantas vezes o pastor não passa por momentos onde, pastor, o diabo está furioso, vem em casa orar. E aí o pastor, pela liberdade que lhe foi dada, ele vai conhecer mais a fundo. Ele vai sentar, ele vai entrar, ele vai saber da história. E meu irmão, só semente ruim, a casa de cabeça para baixo, não pelas atitudes, pela semente que está sendo lançada. E a irmã chama o coitado do pastor para ir lá expulsar o capeta. Coitado do capeta, gente, nem ele sabia que estava daquele jeito. Nem ele sabia que estava daquele jeito. Ele falou, cara, não tenho nada com isso não, pastor.
É a semente. É a semente. Nós precisamos fazer uma análise dos pontos que nós queremos que melhore na nossa vida e ver se não é a semente que eu tenho lançado. Quando nós plantamos honra, nós vamos colher a honra. Quando nós plantamos o amor, nós vamos colher o amor. Escute bem, Atos 9 é o momento que Paulo tem um encontro com Jesus, que existe a conversão de Paulo. Porém, antes disso, Paulo tem uma vida totalmente de perseguidor, assassino. Paulo é assassino. A Bíblia dá base para entender que ele dá o aval para matar Estevão. É ele que dá o... Ele assina para matar Estevão. Ou seja, ele tem uma vida de plantação ruim, aí ele se converte. Capítulo 9, verso 26. Aí no 9:30, ele vai se apresentar na igreja de Antioquia. Cheguei, Brasil. Ele vai se apresentar para a igreja de Antioquia. Escute bem. Escuta aqui. Só que aí, escuta aqui, ó. A igreja não aceita ele. A igreja não aceita. A igreja de Antioquia não aceita. Já estava convertido, já tinham tido encontro com Jesus, as escamas já tinham caído dos olhos, mas a igreja fala não. Paulo tem que sair de cena. Gálatas fala que ele sai de cena 14 anos. 14 anos. E Barnabé vai buscar ele no capítulo 11, verso 25 do livro de Gênesis. Não dá nem uma página da Bíblia, mas passam-se 14 anos. Escute bem. Sabe o que Paulo estava fazendo nesses 14 anos? Colhendo tudo que ele plantou. Aí você vê a vida dele explodir do capítulo 14 em diante. Ele é aquele homem que, meu irmão, instrumento nas mãos de Deus, mas antes ele teve que colher o que ele plantou. E a nossa vida, ela é regida pela semeadura e pela colheita. Semeadura, ela é opcional, mas a colheita não é. Escute, o que nós temos plantado? O que nós estamos querendo? O que nós estamos pedindo para Deus? Escuta aqui, uma outra característica a respeito desse princípio, que foi aqui que nasceu o desejo de eu trazer essa mensagem. A colheita, ela é sempre na mesma espécie. Escute bem. Plantei laranja, vou colher laranja. Plantei limão, vou colher limão. A semeadura, ela é sempre, a colheita é sempre da mesma espécie, mas numa quantidade muito maior da que foi plantada. E isso é importante você entender. Isso é importante. Eu planto uma sementinha e eu colho muita coisa. Semente de laranja, quando eu lançar no solo, vai colher laranja, porém numa quantidade muito maior. Às vezes humilhamos pessoas, você vai colher numa quantidade muito maior. Cuidado. Às vezes nós achamos que ninguém está vendo, e pode de fato não estar, mas nós vamos colher numa quantidade muito maior. E quando nós colhemos, fica notório para todos. Quantos não se fazem de vítima? Olha o que eu estou passando, irmão. Mas a plantação foi no oculto, ninguém viu. Plantou ruim, plantou ruindade, plantou desavença, não honrou pai e mãe. Irmão, esse princípio é fantástico. Honrar pai e mãe. Em João 12, 24, olha só que interessante esse versículo aqui, ó. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continua ele só, mas se morrer dará muitos frutos. Escuta aqui,
Jesus, entre alguns ensinamentos que ele estava falando a respeito desse versículo, ele estava falando dele próprio. Dele próprio. Era dele próprio que ele estava falando. Então aqui ele está dizendo, olha, se um grão morrer, vai nascer muitos. E aí João 3,16, que é o verso muito conhecido, um tema central, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Ele é o único. Filho único. Ele é o único. E aí ele entrega para morrer. E Jesus morre. Mas quando Jesus morre, pode ler para mim aí, coloca para mim Romanos 8, 29. A partir de João 3,16, você nunca vai ver mais a palavra unigênito. Você vai ver a palavra primogênito. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primeiro. A partir daqui, você vai ver que nunca mais você vai ler a palavra unigênito. Escute bem, a lei da semeadura começa pelo próprio Deus. Ele semeia o de melhor. Ele dá o seu Filho para nascer, sabe quem? Nascer eu, nascer você, para que nós viéssemos nascer. Eu estou aqui ministrando e pedindo para que o Senhor, Ele faça da tua vida uma plantação e colheita no reino de Deus. Uma plantação e colheita no reino de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Que eu planto uma semente e vou colher muitas. João 13,8, que vai falar a respeito da parábola do semeador, diz que cai em 4 tipos de solo. Uma cai no meio do caminho, a outra cai entre os pedregais, a outra cai em espinho. Mas aqui caiu em bom solo, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100. Ou seja, uma semente dá frutos a 30, a 60 e a 100. E a pergunta é: o que você tem nas mãos de semente? Tudo que você lança em Deus, você vai colher 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Tudo que você lança em Deus, seja positivamente ou negativamente, seja o que for, eu vou sempre colher e mais, e mais, e mais. Escuta aqui, quem tem propósito, quem sabe o que Deus tem com ele, não planta qualquer coisa. Quem tem propósitos não aceita proposta, não é isso que diz? Quem tem propósitos não aceita proposta. Uma outra característica que eu quero trazer a respeito de semeadura é o seguinte: se você for um homem de oração, se você for um homem de jejum, se você for um homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, qual é a área da tua vida que vai crescer? Espiritual, velho. Se você busca as coisas espirituais, a área que vai crescer na tua vida é tua vida espiritual. E é por isso que você vê que tem pessoas que oram, jejuam, consagram, buscam e tal, mas está sempre com um problema financeiro. E aqui, eu quero que você entenda que eu quero falar um pouquinho a respeito de equilíbrio. Não é uma semente para tudo. Não é uma semente para tudo. Escute bem, se você sair por essa porta, você só fizer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, o que vai crescer na tua vida? Tua vida financeira, prosperidade material, mas e a tua vida com Deus, meu irmão? E aí eu tenho na igreja aqueles que prosperam e aquele que só olha para o que prospera e fala: ele está com amor ao dinheiro. Aí o que está bem financeiramente fala: olha que crente fanático.
Sabe por quê? Porque não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. E aí eu tenho o próspero falando do fanático e o fanático falando do próspero. Um que tem amor ao dinheiro e o outro que é fanático. E nós precisamos entender que não é uma semente para tudo. Eu tenho que ter equilíbrio. Escute bem. Quer que teu casamento vá bem? Semeia no teu casamento, meu irmão. Tenha momentos a sós. Tenha momentos íntimos. Sim, vai lá, pode colocar Deus em oração. Deus, abençoa meu casamento, come com teu sangue. Mas mesmo a hora que você levantar, vai lá, come uma caixinha de bombom, filho. Viu aí, né, Marta? Caixinha de bombom, tá? Eu preciso, não é uma semente para tudo. Olha aqui. Pastor, eu quero cantar, quero louvar. Meu irmão, se não se dedicar à música, não vai. Se não sentar para aprender o que é uma nota musical, não vai. Só o teu joelho dobrado não é o suficiente. Por quê? Porque não é uma semente para tudo. Escuta, ora assim pelo teu filho. Ora, dobra o teu joelho. Mas, meu irmão, vai chegar uma hora que você vai precisar levantar. Meu irmão, isso é pai pro teu filho, cara. Pra tua filha. Papel de pai. Por quê? Porque não é só a semente da oração, precisa ser a semente do relacionamento. Precisa ter esfregado o ombro no filho. Ou seja, não é uma semente para tudo. E eu preciso ter uma vida equilibrada nisso. Eu preciso entender que eu preciso crescer na minha vida profissional, mas eu também preciso crescer no meu relacionamento com Deus. E a questão não é o tempo que me sobra para isso, é a qualidade do meu tempo que eu dou para isso. A questão não é eu sair com meu filho e ficar 2 horas fora. Às vezes 15 minutos é de muito mais qualidade do que 2 horas que eu fico com ele. Às vezes a mão da minha esposa só para ir na padaria comprar 2 pães já foi bom. Sabe o que é isso? Isso é semente. Isso é semente que eu lanço. E eu vim falar um pouquinho sobre isso para você. Nós precisamos semear. Nós precisamos plantar. Precisamos ter uma vida equilibrada. Sabe por quê? Quando isso não acontece, sabe o que vai acontecer? Você vai querer colher aonde você não plantou. Ai, não sei porque não sei o que está acontecendo, meu filho está tão distante. Escute, tem casos, claro que tem, sabemos que tem. Adolescência, dia, vai para longe. Mas a pergunta é, eu plantei? O que eu plantei? Aí está querendo colher aonde que não plantou. Esse meu casamento então o que está plantando? Nossa, meu trabalho está todo mundo sendo promovido e eu parar. Mas aonde você se aprimorou? Aonde você buscou qualificação? O que você tem plantado lá dentro? Quem que é você? Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, plantação e colheita não vão cessar. A plantação e a colheita vai estar em você todos os dias. Você hoje está colhendo o que você plantou ontem. Mas se não está bom, tem uma boa notícia para te dar. Você pode amanhã colher coisas boas se você hoje plantar coisas boas. Jesus é o centro das nossas vidas, sabe? Nós precisamos entender isso. Ele é o centro, Ele está na centralidade. Nós precisamos colocar Jesus no topo da nossa lista de afazeres, de responsabilidades, de prioridades. Ele precisa estar no topo. Mas depois disso, eu preciso ver o que vem logo após. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar das minhas... daquilo que faz parte do meu dia a dia. Não adianta você querer colher onde você não plantou.
Caminhando para um final, escute bem aqui. Olha aqui. Se o tipo da colheita depende do que eu planto, então o que eu preciso? Escolher melhor as minhas sementes. Eu preciso escolher as minhas sementes. Preciso olhar para minha mão e escolher boas sementes. Jó 4:8, olha só que interessante, está em Jó aí, ó. Jó 4:8. Eu tenho observado, isso aqui são palavras de Jó, é o próprio Jó falando isso. Eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Cara, a Bíblia é fantástica, né? Que coisa, que receita para a vida isso aqui, né, cara? Jó fala isso. Olha, eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Por isso eu preciso escolher muito bem o que eu falo, o que eu faço, aonde eu piso, para quem eu empresto os meus ouvidos. Sabe por quê? Porque tudo que você plantar vai voltar para você, meu irmão, e vai respingar em quem está do teu lado. Pessoas que nós dizemos que amamos, aí eu te amo, mas não está nem aí se vai colher com você o que você está plantando. Além de eu escolher bem a minha semente, eu tenho que escolher o solo ideal. O solo. Mateus 13:4. Um semeador saiu a semear a sua semente, e parte da semente caiu à beira do caminho. Olha aqui. Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha qual é a promessa do Senhor: perdoarei o seu pecado e o quê? Sararei a sua terra. A semente pode ser boa, a semente pode ser maravilhosa, mas se aonde você plantar não for um bom solo, meu irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes o desejo é nosso. Nós temos uma vontade imensa de algumas coisas acontecerem. Nós queremos de uma maneira intensa trazer algumas pessoas para Cristo. Nós queremos de uma maneira intensa que algumas coisas entrem dentro do nosso lar, no seio da nossa família, ou algum amigo de trabalho. Mas escute bem, se o solo não estiver preparado, não vai. E aí nós perdemos uma preciosidade chamada tempo. E aí é algo que é forte, mas Jesus falou: olha, não dei pérolas aos porcos. Nós precisamos entender quando não é a hora mais de lançar algumas sementes naquele tipo de solo. Isso faz parte da semeadura. Isso faz parte da semeadura, eu entender aonde eu vou lançar a minha semente. E existe o tempo certo de plantar. Escute aqui, para que se cumpra alguns propósitos nas nossas vidas, 3 coisas precisam casar: o tempo, as pessoas que estão ao meu lado e o lugar onde eu estou. Grave bem isso. Nós entendemos que temos um propósito, mas eu preciso estar no lugar certo. O tempo precisa ser o correto, e as pessoas que estão à minha volta, eu preciso estar com as pessoas certas do meu lado. Se o tempo for de Deus, mas eu estiver fora do lugar, as coisas do propósito não acontecem. Se o tempo for de Deus, eu estiver com as pessoas certas, mas no lugar errado também não vai. Eu estiver no lugar certo, com as pessoas certas, mas não for o tempo e o propósito, também não se cumpre. E para que o propósito de Deus ele venha se concretizar na tua vida, você precisa estar no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. E só consegue casar isso tudo quem está no centro da vontade de Deus, quem tem uma vida de obediência.
Obediência é tudo. É o princípio da obediência. Obediência é o que te mantém no caminho certo. E a lei da semeadura, ela está englobada dentro do princípio da obediência. Porque se eu obedeço, ou seja, eu planto obediência, eu vou colher o quê? Direção certa. Eu planto desobediência, o que eu vou colher? Direção errada. E Deus te trouxe nesse lugar para dizer para você que é ano de nós plantarmos o que é certo para colher aquilo que Deus tem para nós. Você possa olhar para dentro de você e ver e observar quais são as sementes que você tem lançado. Quais são os solos? É o tempo de algumas coisas. E eu entendo também que semeadura, ela é trabalhosa. Eu preciso arar a terra, eu preciso preparar o solo, o sol é quente, eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso aguardar e eu vou colher os frutos. Essa é uma palavra muito simples que Deus colocou no meu coração, mas que eu precisava partilhar com você, meu irmão e minha irmã. E dizer para você que o ano é novo, mas as nossas sementes precisam ser também as sementes certas. Temos um ano inteiro pela frente para plantar coisas boas. Plantar coisas boas. Quantas pessoas fazendo planos que nós ouvimos, nós vemos que não tem nem condições de realizar. Ele fala, olha, no final do ano eu vou estar assim, assim, assado. Mas nós vemos que a plantação do camarada ela não é compatível com o que ele quer colher no final do ano. Que nós possamos plantar amor, plantar oração, plantar confiança dentro da nossa casa. Plantar. Lei da semeadura, a lei do retorno inevitável, guarda isso. Princípio da semeadura, a lei do retorno inevitável. O que você plantar, você vai colher, não esqueça disso. E quem está com você, vai colher junto. Fica para você se as sementes são boas ou se elas são ruins. Coloca a mão no teu coração, Senhor. Feche teus olhos, Pai. Essa é a tua igreja, Senhor. Senhor, sabe quem está aqui hoje, Senhor? Aqueles que tu preparou para que chegassem aqui, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, onde nós, Senhor, ouvimos a respeito de plantação e de colheita, Senhor, e que todos nós saiamos daqui com essa consciência de que precisamos plantar coisas boas, seja na nossa vida espiritual, seja no nosso corpo físico, seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos ser equilibrados, Pai, ser homens de oração, mas também homens de ação, sermos mulheres, jovens, adolescentes, Pai amado, que ore, que jejue, que busque, mas que também se levante para desbravar, Senhor, para buscar aquilo que quer, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, meu pastor.